Como o homem pensa. O primeiro capítulo deste livro foi adaptado do livro Trabalhando com a Lei, do Dr. Raymond N. Holliwell. Eu tomei a decisão de adaptar esse capítulo do livro, de colocá-lo como primeiro capítulo, porque este livro todo será baseado neste capítulo e nestes conceitos. Você deve ter percebido que em algumas partes do capítulo o autor se refere a Deus como a lei. Bom, esse livro é um curso sobre a mente e sobre como o homem deveria viver para conseguir melhores resultados em sua vida. E o autor, para não ser dogmático, preferiu se referir a Deus, trabalhando em nossas vidas como a lei. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li este livro. E cada vez que eu releio, eu aprendo alguma coisa nova. E aqui já fica a melhor e mais importante dos conselhos que poderia lhe dar neste livro, e do qual dependerá o sucesso dos seus estudos. Leia este livro centenas de vezes. Aliás, leia-o a vida toda. Esse conselho não é dado porque sou eu quem está escrevendo, mas porque as informações que você irá aprender aqui precisam ser profundamente compreendidas. E você jamais conseguirá fazer isso com uma ou duas leituras. Repita cada capítulo dezenas de vezes, até que o entendimento se forme em sua mente. Uma das coisas que aprendi e que mudaram a minha vida é que a repetição é a mãe das habilidades necessárias para a compreensão de qualquer coisa. Quando você lê um livro pela segunda vez, percebe que não recebeu na primeira vez. Não significa que essas coisas não estavam lá antes. É que existem coisas em você agora que não existiam na primeira vez que você o leu. Os conceitos que irá aprender aqui provavelmente serão totalmente novos para você e para que consiga assimilar tudo e usá-los em sua vida. Será necessário você faça desse livro o seu melhor amigo e que sempre recorra a ele para obter respostas quando encontrar alguma dificuldade na vida. No primeiro capítulo, nós aprendemos que nossa vida não acontece por acaso e que tudo o que nos acontece é pura e unicamente responsabilidade da nossa maneira de pensar. Se você costuma acreditar que existem forças exteriores que controlam o que lhe acontece, saiba que essa é a primeira coisa que terá que mudar. O seu primeiro passo será assumir a responsabilidade sobre sua vida. Segundo Brian Tracy, nós só iremos nos tornar verdadeiramente adultos no dia em que assumirmos totalmente responsabilidade sobre tudo o que nos acontece. Porém, se tudo o que nos acontece é o resultado dos nossos pensamentos, então se faz necessário que mudemos nossa forma de pensar. No entanto, isso não é uma coisa tão simples como parece, pois nossa forma de pensar não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nossa forma de pensar nos acompanha pela vida toda. Para que possamos mudar nossa forma de pensar, primeiro precisamos entender
o que é o pensamento, ou seja, como nós pensamos. Essa certamente é uma excelente pergunta e a relativa resposta certamente irá explicar muito das coisas que acontecem na sua vida. Nós pensamos em imagem, isso mesmo, nós pensamos em imagem, embora sempre tenhamos a impressão de que pensamos com palavras, nunca paramos para refletir que as palavras foram inventadas por nós para descrevermos situações, coisas e emoções. Para cada pensamento que temos, a nossa mente produz uma imagem correspondente. Vou lhe dar um exemplo de como a sua mente pensa. Não pense no Cristo Redentor. Não pense em uma maçã vermelha. Não pense em um Fusca branco. Tenho certeza que você viu imediatamente todas as imagens que eu pedi para você não pensar em sua mente instantaneamente enquanto eu falava. Por que isso acontece? Porque não somos capazes de não pensar. Vou explicar. Na realidade, como eu já disse, as palavras foram inventadas por nós, justamente para descrevermos as coisas, e essas coisas, quando aprendidas, sempre serão associadas a alguma coisa, ou seja, elas só podem existir se representarem alguma coisa ao longo do seu crescimento. Você foi conhecendo as coisas e automaticamente aumentando seu vocabulário. Na realidade, ele é formado pela quantidade de imagem que você conhece. Bom, essas imagens são impregnadas no seu corpo e fazem parte de todas as suas células. E por este motivo que não existe como você não pensar na imagem, pois automaticamente, ao ouvir aquela palavra, seu cérebro dispara na tela da sua mente a imagem associada àquela palavra, ou melhor ainda, aquele som. Suas imagens são gravadas no seu cérebro e em todas as células do seu corpo, através dos seus 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E por esse motivo que você pode se lembrar de uma determinada imagem baseado em um cheiro que sente ou simplesmente por alguma coisa que você toca, mesmo estando de olhos vedados. O mesmo acontece com o paladar. Você consegue identificar imediatamente uma imagem, ou seja, uma determinada comida pelo sabor. Se alguém fechar os seus olhos com uma venda e colocar em sua boca uma comida com a qual você tem familiaridade, você imediatamente vê em sua mente a imagem daquela comida e fala então qual é o nome dela, ou seja, a palavra com a qual você a identifica. E o que acontece quando alguém fala uma palavra qual você não tem nenhuma imagem para associar? Acontece a confusão. E o que acontece quando você vê alguma coisa, sente algum cheiro ou prova alguma coisa, mas não sabe o que é, ou seja, não tem palavras para identificá-la. Acontece a confusão. E como acontece quando você descobre o nome da coisa, acontece então em milésimos de segundo a criação de novas células de reconhecimento para aquela imagem no seu cérebro.
Agora, cada vez que alguém falar a palavra, você lembrará da imagem. E cada vez que você vir ou lembrar da imagem, lembrará da palavra. E esse é exatamente o motivo que provoca tanta confusão quando alguém tenta entender o poder da mente, pois ninguém jamais viu a mente. E quando não há imagem, não há confusão. Sempre se fala em mente. A primeira imagem que nos vem na cabeça é o nosso cérebro. Porém, o nosso cérebro não é a nossa mente. Assim como o nosso pé ou nossa mão não o são. Nosso cérebro é um instrumento com o qual pensamos. Nós usamos o cérebro para pensar. Porém, ele não pensa. Vou explicar. Nós usamos as pernas e pés para caminhar. Porém, eles não caminham. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Nós o usamos para pensar, mas ele não pensa. Bom, nós vimos que pensamos em imagens. Agora, onde é que essas imagens são refletidas, apresentadas, transmitidas? Elas são refletidas na nossa tela mental. Nossa mente é uma atividade, é uma vibração. Nosso cérebro é a fonte receptora e transmissora desse sinal. Tenho certeza de que eu possa escrever páginas e mais páginas tentando lhe explicar o que é a mente, mas você continuará em estado de confusão e não conseguirá calar essa voz que existe aí dentro e que existe em dizer: mas como é essa tal de mente? Eu preciso ver como ela é formada. Certamente, quando eu lhe apresentar a imagem da mente, lhe explicar como ela funciona, você ficará maravilhado e passará a compreender tantas coisas que jamais foi capaz de entender e compreender.